Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer a última leitura do livro de Apocalipse, o capítulo 22. Tivemos, um ano, vamos dizer aí, bem extenso nessa leitura, mas glórias ao Senhor Jesus que estamos conseguindo chegar ao seu final. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos aqui essa leitura preciosa? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, eu me coloco aqui diante do Senhor. Pai, eu venho te pedir para que o Senhor venha revelar ao nosso coração os mistérios escondidos da sua palavra. Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, ministre em cada um de nós aquilo que o Senhor deseja ministrar. Que venhamos compreender a profundidade, Senhor, da sua mensagem e que ela esteja em nós, Pai, para que dia e noite venhamos a anunciá-la, Senhor, e fazê-la existente em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, eu esqueci de me apresentar, mas o meu nome é Etienne, eu faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus e hoje eu estou aqui no grupo de leitura de Chuvá para lermos e compartilharmos as Sagradas Escrituras. Vamos ler Apocalipse capítulo 22? O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Gente, vocês estão ansiosos para esse dia? Vocês estão ansiosos para essa eternidade que o Senhor nos preparou? Vocês estão ansiando para esse momento no qual nós veremos o Senhor face a face, no qual nós olharemos os seus olhos, no qual nós veremos o seu nome, compreenderemos o seu nome? Eu acho que será o presente mais maravilhoso que todos nós podemos e poderemos receber nessa vida. Da Jerusalém que o Senhor fará descer do céu. Descerá a cura para as nações. Descerá o remédio para curar as nações. E não haverá doença mais. Não haverá feridas mais. Porque a glória do Senhor virá sobre o seu povo. E essa glória tomará a sua igreja. E seremos um. Meu Deus, só de saber que é a glória do Senhor que vai iluminar a cidade. Então a gente já pode imaginar que a glória do Senhor, o brilho do Senhor, a luz que reflete da presença do Senhor, ela é bem mais forte do que o sol, de tal forma que não poderá mais existir a noite. Meu Deus, que lindo! Vamos continuar a nossa leitura? Versículo 6, a vinda de Jesus. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está perto. Quem é mau que continue a fazer o mal, e quem é imundo que continue a ser imundo. Quem é bom que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo.
e vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão todos os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar estas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente de Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da árvore da vida. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Gente, aqui João ele tem a visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glorificado. Aqui João ele vai dizer que quando ele recebe essa visão, que ele ouve que o anjo do Senhor fala para ele que as palavras direcionadas nessa profecia, nessa revelação merecem confiança, porque são coisas que vão acontecer muito em breve. E daí você me pergunta, né? Mas Etienne, se isso vai acontecer muito em breve, olha quanto tempo faz que Apocalipse foi escrito. Olha quanto tempo faz, Etienne, que toda essa palavra foi dada aos seres humanos. E aí eu quero te dizer que esse tempo no qual nós estamos vivendo é um tempo de misericórdia, de tal maneira que o Senhor, ele permite com que nós venhamos viver este momento, para que venhamos nos entregar verdadeiramente a Ele e nos arrepender por completo. João, ele tenta adorar esse anjo por ele ser um ser celestial, mas ele é repreendido porque o próprio anjo diz a ele que ele é o servo do Senhor, assim conforme todos nós. Então, quero até abrir um entre parênteses aqui e dizer para você que o Senhor ele não gosta que nós venhamos adorar os anjos, porque eles não foram feitos para serem adorados. O único que deve ser adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso Deus. Os anjos são como eu, são como você e as demais pessoas existentes nessa terra. Eles foram criados para servir ao Senhor, para servir ao reino de Deus. E isso nós devemos ter em nossa mente e em nosso coração. Algo também que me chama a atenção é que o anjo continua falando ali para João: não faça segredo das palavras proféticas desse livro, ou seja, revele, conte, anuncie às pessoas. Você sabia que o livro de Apocalipse é um dos livros mais temidos de todas as Sagradas Escrituras? Quando vamos à igreja cultuar, as pessoas geralmente ministram todos os livros da palavra, todos os livros das Sagradas Escrituras, menos o livro de Apocalipse. As pessoas possuem medo desse livro porque primeiro, né? É algo muito profético, então existem palavras aqui que precisam de muito conhecimento, de muito discernimento para serem explicadas. E segundo, elas têm temor àquilo que pode acontecer com elas ministrando aqui esse livro. E eu quero dizer para vocês que a palavra também vai nos dizer que o Senhor Jesus logo vem. Eu sei que você já deve estar ouvindo que Jesus está vindo já vai fazer um bom tempo. Mas eu quero te dizer que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para o nosso Deus, todo o tempo que nós julgamos ser como demora é um tempo de misericórdia e graça, sendo estendida por gerações e gerações. Então aproveite esse tempo de graça para que você possa se entregar por completo ao Senhor. Que você venha se remir por completo ao Senhor Jesus. E que você e a sua família venham se aproximar mais do Eterno. Porque algo que nos diz aqui essa palavra é que as pessoas felizes são aquelas que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. São as pessoas que realmente se cobrem e se mantêm debaixo da autoridade do domínio de Jesus. Porque essas pessoas terão o direito de viver
terão o direito de participarem da cidade do reino que o Senhor, ele preparou para os seus. E do lado de fora dessa cidade, conforme falamos no capítulo anterior, capítulo 21, ficarão todas as pessoas que resistirem ao Senhor, que resistirem ao seu governo, à sua palavra e ao seu amor. Que venhamos entender por intermédio dessa palavra, queridos, que o Senhor, ele é o Messias que foi anunciado pelos profetas. Que venhamos compreender que o Senhor Jesus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Ele salvou Israel e está dando oportunidade para que todos os reinos deste mundo sejam salvos. E que essa oportunidade venha a ser bem aproveitada por todos nós. Amém? E para finalizarmos a leitura, no versículo 18 vai nos dizer assim: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estes versículos que eu acabei de ler, eu quero deixar para a meditação de vocês. Quero deixar para que o Espírito Santo ministre em vocês, a fim de que vocês entendam que de Gênesis a Apocalipse, todo o Evangelho deve ser pregado. Nada deve ser acrescentado, mas tudo deve ser colocado conforme o Senhor ele deu à sua igreja. Porque a palavra, ela é Jesus. E ela tem sido para nós um alimento de fortalecimento, de conhecimento diário. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela leitura do livro de Apocalipse. E eu quero te dizer que na próxima semana vamos iniciar uma nova leitura que será também maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de poder meditar no livro de Apocalipse, juntamente com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui do Techuvá. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, obrigada pela sua misericórdia. Senhor, eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas. E que assim, conforme nos diz essa palavra, que não é para mantermos segredo, eu clamo para que essa palavra, Senhor, seja como um coração, seja como fogo em nossos corações. Seja ardente, Senhor, em nós, Pai, para que venhamos meditar nela dia e noite. Senhor, nos traga ainda mais o discernimento, não nos deixe confundidos ou enganados, Pai. E prepara a sua igreja, prepara a sua noiva para o encontro precioso contigo. Pai, eu entrego esta vida nas tuas mãos. E eu venho te pedir para que o Senhor venha fortalecê-la, para que no dia mau, Senhor, ela continue persistente e perseverante na jornada que o Senhor a deu. Pai, obrigada por tudo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E tenham todos aí uma ótima semana, um ótimo dia. Em nome de Jesus.